Quando cheguei ao apartamento que dividia com o marido para pegar minhas coisas, a amante dele me encarou com uma cara de pau impressionante. Veio buscar suas tralhas? Fica aí na porta que eu já trago. Peguei tudo em silêncio e fui embora sem dizer uma palavra. Mas 2 dias depois, fiz algo que deixou o João e a Carla de boca aberta, sem saber o que responder. Era uma quinta-feira comum. Eu voltava do trabalho sonhando com uma noite tranquila, um livro na mão e uma xícara de chá quentinho. O celular tocou de repente, e na tela apareceu o nome da Sofia, minha melhor amiga. Fazia mais de 15 anos que a gente se conhecia, e eu sabia bem. Quando a Sofia liga depois das 6 da tarde, é sinal de notícia boa ou de encrenca das bravas. Sorri e atendi, tentando abafar o barulho dos carros na rua. Oi, Sophie, tudo bem? Coloquei o telefone no ouvido. Ela demorou um pouco para responder, e isso me deixou alerta. Ouvi um suspiro fundo antes dela falar. Mari, onde você está agora? A voz dela saiu esquisita, tensa. Indo para casa, saindo do trampo. O que rolou? Outra pausa, dessa vez mais comprida, daquelas que dão um frio na espinha. Sophie, você está me deixando nervosa. Fala logo o que está acontecendo. Mari, preciso te contar uma coisa, mas não dá pelo telefone. Pode vir aqui em casa? Agora mesmo. Meu coração deu um salto. A Sofia não era de drama, de jeito nenhum. Se ela pedia para eu ir até lá, era porque o negócio era sério de verdade. Claro, chego em meia hora. Peguei um táxi na hora, e o caminho inteiro até o AP dela me consumiu uma ansiedade que não explicava. Algo ruim tinha acontecido. Com os pais dela? Com Pedro, o marido? Ou pior, ela abriu a porta antes mesmo de eu tocar a campainha. Parecia um trapo. Olhos vermelhos, cabelo bagunçado. Nada a ver com a Sofia de sempre, toda arrumadinha e chique. Entra, murmurou me deixando passar. Fui direto para a sala e me joguei no sofá. Ela andava de um lado para o outro sem saber por onde começar. Sophie, você está me matando de susto. Desembucha de uma vez. Parou na minha frente, me olhou fixo e soltou o ar. O João está te traindo. Sentiu o chão sumir debaixo dos pés. O João, meu marido, o cara com quem eu dividi 7 anos de vida, o homem em quem eu confiava cegamente. O quê? Foi só isso que saiu da minha boca. Eu vi ele hoje com outra mulher. Eles estavam juntos e não era reunião de trabalho, Mari. Não mesmo. Fiquei ali, atordoada com aquelas palavras. O João me traindo? Impossível. Não o meu João. Tem certeza? Talvez você tenha se enganado, pode ser uma colega. Ela balançou a cabeça e me entregou o celular. Na tela, uma foto. O João beijando uma morena de cabelo cacheado, bem no meio da rua, à luz do dia, sem se importar com quem pudesse ver. O estômago revirou. A sala girou. Onde foi isso? Onde você os viu? No centro, perto daquele restaurante italiano que vocês adoram, o Bella Itália. Eu estava indo para o almoço com um cliente e trombei neles por acaso. No começo, pensei que era ilusão de ótica, mas aí não deu para ignorar, Mari. Você precisava saber. Concordei com a cabeça, grudada na imagem, naquele tapa na cara digital. Você sabe quem é ela? Minha voz saiu rouca, como se fosse de outra pessoa. Não, nunca vi antes. Mas eles pareciam íntimos. Isso não era a primeira vez deles juntos. Fechei os olhos, tentando digerir o baque. O João, meu João, beijando outra. E eu burra que nem percebi nada. Nenhum sinal, nenhum indício. A vida seguia normal. Dias corridos, fins de semana esporádicos juntos, planos pro feriado que a gente ia tirar no mês que vem. O que você vai fazer? A Sofia se sentou do meu lado, pondo a mão no meu ombro com cuidado. Boa pergunta. O que eu ia fazer? Perdoar? Fingir que não sabia de nada? Armar um barraco? Sumir? Eu... não sei. Admiti na lata. Preciso falar com ele. Ouvir o lado dele. Mari, que lado? Você viu a foto? Eles se beijando? Eu sei, mas... 7 anos, Sophie.
7 anos casados. Não dá para jogar tudo pro alto assim. Ela suspirou, mas não insistiu. Me conhecia bem demais para saber que eu precisava resolver isso do meu jeito. Ouvir a verdade da boca dele. Quer dormir aqui hoje? O Pedro está em viagem, tem espaço de sobra. Balancei a cabeça. Não, vou para casa. Espero ele chegar e converso. Tem certeza? Posso ir junto. Não, isso é entre mim e ele. Eu dou conta. Nos abraçamos forte e eu peguei outro táxi para casa. No caminho, tentei organizar os pensamentos, ensaiar o papo. Como começar? Com acusação? Com pergunta? Não tinha ideia. Só queria a verdade nua e crua. A casa estava vazia e silenciosa. O João ainda não tinha chegado do trabalho, ou da próxima farra com a morena misteriosa. Entrei no quarto, larguei a bolsa na cama e notei a luz piscando no telefone fixo. Mensagem nova. Normalmente eu nem mexia na secretária eletrônica. Isso era com ele, mas hoje apertei o play. Oi, amor, sou eu. Só para lembrar de amanhã, tô louca pra nossa viagem. Beijo em todo lugar. E saudades. Imensas. Voz de mulher. Jovem, provocante, desconhecida. Pra ele. Dela. Aquela da foto? Ou tinha mais alguém na jogada? O mundo desabou de vez. Viagem? Que viagem? O João não tinha falado nada de folga, de saída, nada. Então era com ela. Amanhã. Sentei na beira da cama, as lágrimas escorrendo sem eu pedir licença. Foto, agora isso. Quantas provas mais eu precisava? Foi quando ouvi a chave na porta. Ele chegou. Sequei o rosto rápido e fui para a entrada. Ele estava de costas, pendurando o casaco no cabide, como todo santo dia, como se o mundo não tivesse virado de cabeça para baixo. Oi, disse ele se virando. Chegou cedo hoje. Olhei para ele e não reconheci mais. Mesmo os olhos castanhos, mesmo o cabelo bagunçado, mesmo sorriso. Mas agora via um estranho, um traidor. A gente pode conversar? Minha voz saiu calma demais, quase fria. Ele travou na hora. Algo no meu olhar, no tom, o deixou em alerta. Claro, aconteceu algo? Fomos para a sala. Eu no poltrona, ele no sofá. Metros nos separando, mas parecia um abismo. Quem é ela? Fui direto ao ponto, sem rodeio. Ele congelou. O rosto mudou num instante. Confusão, pânico, depois uma cara de inocente. Do que você está falando? Não finge que não entende. Eu sei de tudo, João. A Sofia viu vocês hoje, se beijando na rua. Ela fotografou. Ele empalideceu. Abriu a boca, fechou, abriu de novo, tipo peixe fora d'água. Mari, eu explico. Explica? Como você explica beijar outra mulher? Planejar uma viagem com ela para amanhã. Ela ligou, deixou recado na secretária. Ele baixou os olhos. Não negou mais. Não mentiu. Uma vitóriazinha amarga. Eu não queria que você soubesse assim. E como você queria? Mandar um cartão postal da viagem romântica de vocês? Não, claro que não. Eu ia te contar. Só estava esperando o momento certo. Momento certo para quê? Para dizer que está me traindo? Que tem um caso com outra? Não é só um caso, Mari. Eu me apaixonei. Aquelas palavras me acertaram como um soco no peito. Apaixonado. Não uma aventura boba, não só tesão. Ele se apaixonou por outra. Há quanto tempo? Ele fez uma careta, como se doesse. Quase 1 ano. 1 ano. 1 ano inteiro dos nossos 7 de casados, ele com outra. Mentindo na cara dura, dizendo que me amava enquanto... Quem é ela? Chama Carla. Carla Santos. Ela trabalha na empresa, no marketing. Carla. Agora o traição tinha nome. Rosto na foto e nome. E agora? O que vem depois? Ele respirou fundo. Quero ficar com ela, Mari. Me apaixonei de verdade. Desculpa, me perdoa. Desculpa. Como se isso apagasse a facada. Você vai embora para ela? Sim.
Uma sílaba que enterrou 7 anos de história, de planos, de risadas. Quando? A gente vai amanhã, para Portugal. Uma semana. Depois eu me mudo para casa dela. Portugal. Amanhã. Tudo acabava amanhã. Nosso casamento, nossa rotina, virava poeira. E eu? O AP? Nossas coisas? O AP fica com você. Tá no seu nome mesmo. As coisas, levo o essencial. O resto, fica ou joga fora. Tanto faz. Tanto faz. Mais uma frase que cortou fundo. Nossa vida juntos, nossos objetos, nossas memórias. Virou nada para ele. Você acha que eu vou engolir isso quietinha? Deixar você ir embora como se nada tivesse rolado? O que você pode fazer, Mari? Me prender? Me obrigar a te amar? Ele tinha razão. E doía pra caramba. Não dava pra forçar amor. Não dava pra colar o que quebrou. Não vou fazer cena se é isso que você pensa. Não sou daquelas que implora ou faz escândalo. Mas quero que saiba. Você partiu meu coração, João. Não sei se um dia te perdoo. Ele desviou o olhar. Eu sei. E sinto muito. Nunca quis te machucar. Mas machucou. Sim, machucou feio. Ficamos ali, em silêncio, sem nos olhar. 2 estranhos que um dia juraram amor eterno. Eu fico na casa do Pedro hoje, para não complicar, disse ele por fim. Amanhã passo para pegar o resto. Você vai estar? Não, vou para o trabalho. Faz cópia da chave e deixa com o porteiro quando sair. Ele assentiu, se levantou e foi para o quarto. Ouvi ele juntando o básico. Escova de dente, roupa limpa, papéis. 15 minutos depois, saiu com uma mochila. Te ligo quando voltar de Portugal. A gente resolve o divórcio e tal. Divórcio. Simples assim. Como marcar dentista. Tá bom. Ele se aproximou, como se quisesse me tocar no ombro, mas recuou. Tchau, Mari. Tchau, João. E ele foi. Saiu pela porta e trancou. 7 anos acabaram numa noite. Fiquei sozinha no AP vazio, que de repente virou um lugar frio e alheio. Não chorei. As lágrimas vinham depois. Agora era só torpor, choque. A raiva e a dor estavam a caminho. Mas ali, só olhava a porta fechada, tentando entender que minha vida nunca mais seria a mesma. De manhã, fui para o trabalho como se nada. Maquiagem no ponto, cabelo arrumado, terninho favorito. Ninguém ia notar o caos dentro de mim. No escritório, rodei no automático. Atendi chamadas, liderei reuniões, revisei relatórios. Os colegas não pescaram nada, ou foram delicados o suficiente para não cutucar minha cara de quem viu fantasma. Só a Laura, minha assistente, perguntou baixinho se estava tudo ok. Só cansada, trampo acumulado. Ela entendeu e não apertou. Graças a Deus. Depois do expediente não foi para casa. Não aguentava voltar pro vazio, onde cada canto gritava João. Fui para a casa da Sofia. Ela me recebeu com um abraço e uma garrafa de vinho. Não perguntou nada até eu soltar. Só serviu taças e ficou ali, me apoiando no silêncio. Ele foi embora para ela ontem à noite. Juntou as coisas e sumiu. Hoje eles viajam para Portugal. Uma semana. Depois, ele mora com ela. A Sofia apertou minha mão. Que merda, Mari. Sinto tanto. Sabe o pior? Ele nem tentou salvar a gente. Nem falou em consertar. Só disse que se apaixonou e pronto. 7 anos. E acabou num estalo. Ele não te merecia. Rebateu ela, firme. Se faz isso, nunca valorizou o que vocês tinham. Concordei. E aí as lágrimas vieram. As primeiras desde a foto. Não sei nem por onde começar agora. Como seguir em frente? Um dia de cada vez. Disse ela simples. Hoje chora. Amanhã briga. Depois de amanhã, aprende a viver sem ele. Parecia fácil e impossível ao mesmo tempo. Pode ficar aqui o tempo que quiser. Continuou. Não volta pro AP se não der. Obrigada, mas preciso pegar minhas coisas. Pelo menos o essencial. Amanhã, então. Eles saem hoje à noite.
O lugar vai estar vazio. Ela assentiu e a gente seguiu bebendo. 2 taças viraram garrafa vazia e pela primeira vez desde a foto senti um alívio passageiro. Não paz, longe disso, mas uma trégua na dor. Dormi lá, no quarto de hóspedes que o Pedro usava como escritório antes de virar quarto extra. Para qualquer emergência, brincava ela na época. Quem diria que a emergência seria o divórcio da melhor amiga? De manhã, fomos pro meu AP. Bom, agora só meu. O trajeto todo eu estava ansiosa. E se eles não foram? E se eu esbarro no João? Ou pior, nela, na Carla. Mas foi tranquilo. O lugar estava deserto. O João levou o necessário mesmo. Escova, sumida no banheiro, caneca favorita fora da cozinha, laptop desaparecido da mesa. No quarto, abriu o armário. Metade das roupas dele ainda lá. Camisas, calças, suéteres, coisas comuns que se compra em qualquer loja. O que vai fazer com as coisas dele? Perguntou a Sofia na porta do quarto. Não sei. Empacoto numa caixa. Ele disse que pega quando voltar de Portugal. Comecei a juntar minhas paradas. Roupas, maquiagem, joias, papéis que eu ia precisar logo. O resto esperava. A Sofia ajudou, dobrando tudo na mala que achamos no sótão. Aquela mala do nossa lua de mel em Roma. Mais uma lembrança azeda. Estávamos quase prontas para vazar quando a campainha tocou. Travei. Quem seria? O João? Não, ele tem chave. Vizinho? Improvável. A Sofia foi abrir enquanto eu fechava a mala. Ouvi a porta e uma voz de mulher desconhecida. Oi, o João tá? Meu coração disparou. Aquela voz. Já tinha ouvido. Na secretária. Era ela. A Carla. Saí do quarto e fui para a porta. A Sofia estava bloqueando a entrada, mas me viu e se afastou. E aí eu a vi ao vivo, não na foto borrada. Linda. Alta, magra, morena cacheada, pele impecável, olhos verdes. Mais nova que eu, uns 5 anos, roupa chique, casaco caro, bolsa de grife, salto alto. Ficou pasma ao me ver. Você deve ser a Maria, disse, se recompondo rápido. Eu sou Carla. Como se eu precisasse de apresentação, como se eu não soubesse quem diabos ela era. O João não tá. Achei que vocês deviam estar em Portugal. Ela fez uma careta, como se doesse. Nosso voo é à noite. O João disse que esqueceu umas coisas. Vim buscar. Que coisas? Minha voz estava serena, mas por dentro era furacão. O notebook do trabalho e uns papéis. Ele falou que estavam no escritório dele. Então ele já tinha contado para ela sobre o AP. Os cômodos. Onde guardava tudo. Sabia da nossa vida mais do que eu imaginava. O notebook não está aqui. Ele levou quando saiu. Ah, pareceu confusa. E os papéis? Numa pasta azul, com o logo da firma. Não sei de pasta nenhuma. Se o João precisa de papéis, que venha ele mesmo. Quando voltar de Portugal. Ela franziu a testa, o rosto perfeito se contorcendo de raiva. Olha, eu entendo que você está chateada, mas são só papéis. Ele precisa pro trampo. É urgente. Para mim, também muita coisa era urgente, rebati. Tipo a fidelidade do meu marido. Mas isso não impediu ele de me trair com você por 1 ano inteiro. Ela bufou, perdendo a paciência. Não vamos fazer drama. Somos adultos. Às vezes as coisas acabam. Gente se conhece, se apaixona, se separa. Faz parte da vida. Valeu a aula de filosofia. Agora, se não se importa, sai daqui. Isso ainda é meu AP. Na verdade, é de vocês dois, retrucou ela. E eu tenho todo o direito de entrar se o João não liga. Algo estalou dentro de mim. O último freio da raiva. Sai da minha casa agora. Falei baixo, mas firme. Já. Ela abriu a boca para discutir, mas a Sofia cortou. Você ouviu a Maria. Sai antes que a gente chame a polícia. Carla nos olhou com desprezo. Tá bom, eu vou. Mas o João vai saber do seu comportamento. Por favor, conta para ele. E diz que se precisar de papéis, que me ligue e marque, como gente grande. Ela resmungou, virou e foi pro elevador. Fechei a porta e me encostei nela, as pernas bambas. Tá bem? A Sofia veio perto.
Não, admiti. Mas vou ficar. Terminamos de arrumar e saímos. No caminho para a casa dela, senti um alívio esquisito. A parada com a Carla, aquele papo azedo, me fez encarar a real. Meu casamento acabou mesmo. O João escolheu outra, e eu tinha que seguir. Na casa da Sofia, arrumei minhas coisas no quarto de hóspedes e me sentei na cama, vazia por dentro. Nem raiva, nem dor, nem desespero. Só um buraco. Quer desabafar? Ela sentou do lado, preocupada. Não agora. Preciso ficar sozinha um pouco. Botar a cabeça no lugar. Ela entendeu e me deixou em paz. Deitei, fechei os olhos e me afundei nas lembranças. Nosso primeiro encontro com o João. O date inicial. O pedido de casamento no calçadão de Copacabana. O casório na praia. A lua de mel em Roma. A primeira comemoração de namoro. A compra do AP. Todos aqueles momentos que pareciam eternos, agora manchados pela traição. Não sei quanto tempo fiquei assim. 1 hora? 2? Quando abri os olhos, já escurecia. Levantei, lavei o rosto com água fria e fui para a sala. A Sofia estava no sofá, no laptop. Me viu e guardou o computador. E aí? Melhor, disse. E era verdade. O vazio começava a se encher de algo novo. Não vingança, não ódio, determinação. Para não deixar isso me quebrar, para sair mais forte. Pensei numa coisa, falei, sentando perto. Não dá para morar aqui para sempre. Preciso do meu canto. Fica o tempo que quiser, garantiu ela. O Pedro e eu adoramos. Obrigada, mas hora de recomeçar. Meu espaço. Vai vender o AP? Pensei. O AP era meu, herança da vovó. Quando casamos, reformamos e moramos juntos. O João quis passar para o nosso nome, mas recusei. Intuição? Hoje agradeci. Não sei. Muita memória. Não decide no calor da emoção, aconselhou. Dá um tempo. Fazia sentido. Não valia resolver nada no pico da bagunça emocional. Aliás, o João ligou, soltou ela do nada. Procurando você. Pensei. O que queria? Não sei. Falei que você estava descansando. Deixou recado para ligar quando der. Peguei o celular. 3 chamadas perdidas dele, uma mensagem. Mari, precisamos conversar. É importante. Me liga. Larguei o telefone na mesa, incerta. Parte de mim queria ignorar. Outra, curiosa. Documentos que a Carla veio pegar? O divórcio? Mais o quê? Vai ligar? Perguntou a Sofia. Não sei. Provavelmente não. Pelo menos hoje. Boa. Deixa ele no vácuo. Sorri fraco, grata pela lealdade. A Sofia sempre foi meu escudo, mesmo quando eu não me defendia. O resto da noite rolou com uma comédia romântica na TV, nome que nem lembro. Não prestei atenção na trama, deixando a mente vagar. Pensava no depois, na vida sem João, em como ser solteira depois de 7 anos colada. À noite sonhei esquisito. Eu no meio de um quarto vazio, fotos nossas rodopiando. Casório, viagens, dia a dia. Giravam rápido, viravam borrão, pegavam fogo e viravam cinza. Acordei com o sol nascendo, calma estranha, como se algo mudasse na noite. No café a Sofia notou. Você parece mais no eixo. Sinto assim. Aceitei o que rolou e tô pronta para virar a página. Ótimo, mas não pula etapas. Deixa a tristeza vir. Não vou chorar por um cara que me ferrou, rebati firme. Ele não vale. Ela sorriu, mas vi preocupação. Me conhecia. Por trás da cascadura a dor estava ali, que eu ainda negava. Depois do café, resolvi ir para o escritório. Não era dia útil, só para pegar papéis do cofre. Extratos bancários, contratos, declarações de imposto. Tudo que eu precisava para o imediato. O prédio estava quieto, só o segurança na portaria que me cumprimentou. No meu gabinete, abri a porta e parei. Um homem atrás da minha mesa. Alto, cabelo escuro, terno caro, desconhecido. Quem é você? O que faz no meu escritório? Ele ergueu o rosto. Bonito,
Traços finos, olhos castanhos, nariz reto, boca definida. Sorriu, e um arrepio me subiu. Você deve ser a Maria Oliveira. Se levantou. Sou Ricardo Mendes, o novo diretor financeiro. Fiquei paralisada. Novo diretor? Eu era a diretora. Pareceu surpreso de verdade. Não te avisaram? A decisão saiu ontem, reunião extra do conselho. Achei que soubesse. O chão sumiu de novo. Me demitiram? Sem aviso? Sem motivo? Não, ninguém me disse nada. Ele coçou a cabeça, sem graça. Poxa, desculpa. Me falaram que você saía por motivos pessoais. Motivos pessoais. Divórcio, mas como souberam? Não contei para ninguém além da Sofia, e ela jamais. E caiu a ficha. O João. Claro, trabalhava na mesma firma, cargo médio, mas com contatos para ferrar. Desculpa, falei, tentando me manter. Preciso fazer uma ligação. Saí, mãos tremendo, disquei para o presidente do conselho, o senhor Oliveira, que me contratou há 5 anos e sempre elogiou meu serviço. Alô, Oliveira falando. Senhor Oliveira, é Maria Oliveira. Acabei de chegar no escritório e vi que me trocaram. Que história é essa? Silêncio longo do outro lado. Maria, ia te ligar hoje. Desculpa saber assim. É verdade? Me demitiram? Sinto muito, mas não teve jeito. As provas que recebemos... Que provas? Cortei. Do que está falando? Mais silêncio. O João nos deu evidências de irregularidades suas. Manipulação de relatórios financeiros. Dados falsos para ganho pessoal. O sangue gelou. O João me acusou de fraude? Eu? Que sempre fui reta no trampo? Isso é mentira. Mentira pura. Eu nunca... Temos documentos assinados por você. Extratos bancários. Tudo aponta para você agindo contra a empresa. É falsificação. Ele forjou minha assinatura, inventou tudo. Maria, entendo o abalo, mas as provas são sólidas. O conselho decidiu. Se acha erro, vai para o jurídico. Vou mesmo, afirmei. E vocês vão se arrepender de acreditar nessa lorota. Desculpa, você era valiosa. Espero que prove inocência. Desliguei, a raiva subindo como lava. O João não só me largou por outra, queria me destruir. Carreira, nome, tudo. Voltei para o gabinete, onde o Ricardo esperava, sem graça. Sinto muito de novo. Se for mal entendido... Não é, cortei. É armação para me afundar. Mas eu não caio. Fui no cofre, digitei o código e peguei minha pasta pessoal. Levo só o meu. O resto fica. Mas fica sabendo. Vou lutar pela minha honra. E quando a verdade vier à tona, exijo volta ao cargo e pedido de desculpas público. Ele assentiu, mudo. Saí de cabeça erguida. No elevador, sozinha, encostei na parede, fechei os olhos e respirei fundo. O João bateu baixo. Sabia o quanto o trampo valia para mim, o suor que suei para subir. E tirou isso também. Saí do prédio, entrei no carro e chorei pela primeira vez em dias. Chorei de ódio, de mágoa, do tamanho da traição. Chorei até secar. Só sobrou teimosia, para não desistir, para não deixar ele e a nova vadia acabarem comigo. Sequei o rosto, liguei o carro e fui para a casa da Sofia. No caminho, liguei para o meu advogado, o Dr. Fernandes, que cuidava das questões da firma há 3 anos. Dr. Fernandes, preciso de ajuda urgente. Me demitiram. Me acusaram de fraude financeira. Tudo mentira, armada pelo meu ex-marido. Ex? Vocês se separaram? Ainda não, mas é só questão de tempo. Ele largou por outra. Agora quer me ferrar no emprego. Me conta tudo. Quando nos vemos? O quanto antes. Dá para hoje? Marcamos em 2 horas no escritório dele. Tempo para voltar, me arrumar e me preparar. A Sofia me recebeu preocupada. Que cara é essa? Me demitiram. O João me acusou de desvio, forjou papéis. O conselho engoliu. Ela arregalou os olhos. Por quê? Pra quê? Sei lá.
para abrir vaga para ela ou só para me humilhar. Mas eu luto. O que vai fazer? Advogado. Processo contra a firma e contra ele. Ela me abraçou forte. Tô contigo, sempre. Apertei a mão dela. Preciso disso agora. Tomei banho rápido, troquei de roupa e me olhei no espelho. Via uma mulher quebrada, mas de pé, pronta para brigar pela vida, pela honra, pelo amanhã. O doutor Fernandes me recebeu no escritório chique no centro. Cabelos grisalhos penteados, terno fino, olhar atento por trás dos óculos. Maria, sente-se. Conta desde o começo. E eu contei. O caso do João, a foto da Sofia, o AP vazio, a descoberta no escritório, o papo com o Sr. Oliveira. Ele ouviu quieto, anotando. No fim, recostou na cadeira, batendo a caneta na mesa. Caso grave, mas viável. Precisamos provar que os papéis são falsos, que as assinaturas não são suas, que você não fez nada errado. Como? Perícia nas assinaturas, auditoria das finanças no período alegado, testemunhas. Tem colegas confiáveis que atestem sua ética? Pensei. Sim, a Laura, minha assistente, e o Sr. Costa, contador-chefe. Eles sabem como eu trabalho, que jamais faria isso. Ótimo. Contatamos eles. E cópias dos documentos do conselho. Isso via justiça. Quanto ao João, podemos pegá-lo por calúnia? Falsificação? Ele franziu. Mais duro. Precisa de prova direta que ele forjou. Mas se rolar, sim. Processo criminal, difamação, dano moral. Concordei. A determinação crescendo. Faço o que der. Quero a verdade exposta. Quero que saibam quem é o João de verdade. Ele me olhou por cima dos óculos. Entendo o fogo, mas cuidado. Vingança nubla o julgamento, ainda mais na lei. Nosso foco, limpar seu nome, não afundar ele. Ex-marido, por favor. E não é vingança, é justiça. Ele assentiu, mas duvidava. E talvez tivesse razão. Parte de mim queria ver ele pagar, sentir um tiquinho da dor que me deu. Vamos pela lei, disse. Coletamos provas, entramos na briga, defendemos você no tribunal. Mas leva tempo, meses, quem sabe mais. Eu tenho tempo agora, demais até. Combinamos os passos e saí de lá sentindo que pelo menos agia. Não só lamentava. Lutava pelo direito a uma vida decente, pelo futuro. No volta para Sofia, chequei o celular. Mais chamadas dele. Mensagem nova. Acusações. Mari, liga. É sobre teu emprego. Ri amargo. Agora quer papo, depois de armar para me demitir. Abri o contato dele. Vi a foto da nossa última viagem para a Bahia. Ele na praia, sorrindo, feliz. Eu achava ele lindo. Me achava sortuda. Fiquei iludida. Apaguei o contato, as fotos juntas, as mensagens, todo o rastro dele no meu mundo digital. Gesto bobo, mas me deu força, liberdade. A Sofia esperava com o jantar pronto e vinho. Não bombardeou de perguntas. Só pôs o prato na minha frente. Tá com cara melhor. Sinto melhor. Pelo menos tenho plano. Sei o que fazer. E o que é? Lutar. Provar que ele mentiu. Limpar meu nome. Depois, a gente vê. Ela ergueu a taça. Pela tua vitória. E pelo João levar o troco. Sorri e brindamos. Pela justiça. Jantamos falando de tudo, menos dele, da demissão, do tribunal. Ela contou do trampo dela, planos pro carnaval, série nova. Papos leves, que me distraíam, me faziam esquecer por um instante que minha vida virou de ponta cabeça. Depois, ajudei na louça e sentamos na sala com vinho. Noite mansa, quase normal, se não fosse o peso no peito que não saía nem na risada. Ei, lembrei, disse ela de repente. Lembra do Felipe, meu colega do jurídico? Vocês se viram no meu aniversário ano passado. Vagamente. Pois é, ele se separou faz pouco e tá nessa de recomeçar, igual você. Pensei que... Não, corta. Interrompi suave. Agradeço a intenção, Sophie. Sério. Mas não tô pronta para date, nem para papo furado. Preciso de tempo.
resolver minha bagunça antes de meter outro na roda. Ela fez bico, mas topou. Tá, desculpa, só queria ajudar. Você ajuda só de estar aqui. Isso basta. Sorriu e apertou minha mão. Sempre. Terminamos o vinho em paz e fui dormir. Essa noite sem pesadelos, sem João, sem Carla. Dormi fundo, sem sonhos. Vitória pequena, mas minha. Acordei leve, como se parte do peso tivesse evaporado. Não tudo, mas o suficiente para respirar. No café, a Sofia avisou que o Pedro voltava à noite da viagem. Ele sabe que você está aqui e está de boa. Pelo contrário, se preocupa contigo. Disse que ajuda no que precisar. Sorri, tocada. O Pedro era amigo leal, marido nota 10 para ela, o tipo que eu pensei ter achado no João. Obrigada. Não vou abusar da hospitalidade. Nem começa, dispensou. Fica o quanto for. Depois resolvi ir no AP. Pegar mais coisas. Álbuns de foto, joias da família, diplomas. O que não queria largar sozinho. Quer companhia? Ofereceu. Não, valeu, eu me viro. Ele está em Portugal com a nova. Ela assentiu, mas viu o medo nos olhos. Liga se precisar. Pode deixar. Fui pro AP com calma estranha. 3 dias antes, voltar pro vazio era tortura. Hoje, encarava. Pronta pros fantasmas, pra dor, pra perda real. Subi pro andar, abri a porta e entrei. Silêncio absoluto, como se a vida tivesse saído com ele. Rodei os cômodos, juntando o que queria. Álbuns da infância, dos pais, amigos, joias da avó, papéis do AP, carro, certificados. No quarto, abri a caixinha de joias. O anel de noivado lá, onde deixei quando ele saiu. Ouro com pedrinha. Nada luxo, mas simbólico. Símbolo do nosso laço, amor, votos. Peguei, girei, vi o brilho. 7 anos usando. 7 anos de ilusão. Larguei de volta e fechei. Deixei ali. Lembrete do passado. Alerta para o futuro. Quase terminei quando ouvi a porta abrindo. Alguém entrou. O João tinha a chave, mas devia estar longe. Talvez voltou cedo? Mari, você tá aí? Travei. Voz dele. Saí do quarto e o vi na entrada. Cansado. Abatido. Nada de quem curtiu romance em Portugal. O que você faz aqui? Você devia estar lá. Ele suspirou, passando a mão no cabelo. Gesto que eu conhecia. Sinal de nervoso. Voltamos antes. Preciso te falar. Falar o quê? De como me acusou de roubo na firma? De como me tirou o emprego? De como quer me ver no chão? Ele pareceu chocado. O quê? Do que tá falando? Eu nunca. Para de mentir. Cortei alto. O senhor Oliveira contou tudo. Você deu papéis falsos pro conselho. Me acusou do que não fiz. Eles te acreditaram. Me mandaram embora. Ele empalideceu. Mari, juro, não fiz nada disso. Nem sabia da tua demissão. Chega, chega de lorota, João. Não engulo mais palavra tua. Você me traiu. Acabou com nossa família. Agora quer acabar comigo no trampo. Por quê? O que eu te fiz? Ele se aproximou, querendo pegar minha mão, mas a recuei. Mari, me escuta. Juro por tudo, não tenho nada a ver com tua saída. Nem sabia até a Carla me contar ontem. Carla? Ri seca. Sua nova? E como ela soube da demissão antes? Ele calou e viu o clique nos olhos dele. Ela trabalha no marketing, mas tem contatos. É amiga da esposa do Sr. Oliveira. Vão juntas na academia, spa. E daí? E ela soube antes. Ouviu da mulher dele. Tudo encaixou. Foi ela. A Carla forjou os papéis. Me acusou para te livrar de mim. Ele ficou boquiaberto. Não? Impossível. A Carla não faria. Por que não? Já levou meu marido. Por que não levar meu cargo? Talvez queira ele, ou só me odeia. Ele balançou a cabeça em negação. Não, deve ter explicação. Ela não, mas fez.
E você vai ter que engolir isso. Quem ela é de verdade? Ele olhava os papéis na mão, como se respondessem. O que você vai fazer? O que disse? Processo. Limpo meu nome. Volto pro cargo, se der. E vivo sem você, sem o que a gente foi. Ele assentiu. Eu falo com ela. Descubra a verdade. Se for como você diz, se esses papéis forem reais, eu te ajudo. Testemunho no tribunal. O que for para consertar. Obrigada. Vale muito. Sentamos quietos olhando o nada. Dois que foram tudo, agora nada. Desculpa, murmurou ele. Desculpa a dor que causei. Não agora. Parei suave. Talvez um dia a gente converse. Porque rolou. Mas hoje não. Ele entendeu. Te ligo depois de falar com ela. Tá. Nos despedimos. E vi ele ir. Alto, magro. O homem que amei mais que tudo. Que me partiu. Que virou passado. De volta na Sofia contei tudo. Acha que ele fala com ela mesmo? Acho. Parecia abalado, decepcionado. Acho que não sabia do que ela era capaz. E agora? Espero o telefonema? Não. Vivo em frente. Cuido do processo, do nome. O João que se vire. Ela sorriu, aprovando. À noite, jantando nós três com o Pedro de volta, o celular tocou. Número estranho. Pensei no João de outro chip. Mas era o Sr. Oliveira. Maria, recebi o e-mail do Ricardo Mendes com os papéis. Sei o que rolou. Sei. Ele me contou. Quero me desculpar. De coração, pela firma toda. Erramos feio, acreditando em mentira contra você. Fiquei muda. Desculpas boas, mas não colavam a quebra. Nome sujo, confiança no chão. Queremos reparar, continuou. Te reintegramos, com aumento e indenização por dano moral. Pensei em voltar. Trabalhar onde me traíram. Preciso refletir. É grande decisão. Claro. Mas saiba, te queremos de volta e fazemos o que puder para consertar. Valeu. Te aviso. Depois, contei para Sofia e Pedro. Voltar com aumento e grana extra. E você? Perguntou o Pedro. Quero? Pati sim. É meu lugar, que conquistei. Mas outra, acha que é chance para algo novo? O que decidir apoiamos, disse a Sofia. Obrigada. Tarde da noite, outro toque. João dessa vez. Mari, voz quebrada. Você estava certa. A Carla confessou. Fez para te tirar do caminho, para não ter laços com teu passado. Disse que foi por nós. Fiquei quieta, sem saber o que dizer a um cara que descobriu a mulher amada capaz de vilania. Saí de lá. Juntei as coisas e fui. Não dá para ficar com quem faz isso. Sinto muito, falei sincero, por você passar por isso. Não, sinto eu, por te machucar, por não ver quem ela era, por escolher errado. O nó na garganta veio, não de dor, mas de ver como mudamos. O que vai fazer agora? Sei lá. Fico no amigo por enquanto. Peço demissão. Não rola mais na mesma firma que ela. E testemunho contra ela no teu processo. Conto tudo. Obrigada. Não agradece. Não mereço. Depois do que fiz. João, parei. Você escolheu. Deu errado. Mas foi escolha tua. Agora a gente lida com as consequências. E acho que é melhor seguir cada um pro seu lado. Entendo. Voz humilde. Só queria que soubesse. Sinto de verdade. Pela dor, por não ver antes. Eu sei. E obrigada por dizer. Despedida, desliguei com paz esquisita. Como se o último pedaço se encaixasse, a história nossa fechasse. Deitei olhando o teto, pensando no amanhã, na semana, no mês. Vida sem ele, sem lembranças que doíam. Não sabia se voltava para a firma ou mudava de ares. Se ficava na cidade ou ia para outro canto. Se confiaria de novo, amaria de novo. Mas sabia. Sobrevivi à traição, à dor, e saí mais dura, mais esperta, vendo gente melhor. De manhã, acordei nova. Não só dia, mas fase da vida. Tá mais serena, notou a Sofia no café. Mais em paz. Soltei. Soltei a dor, a raiva, soltei o João. Ela sorriu.
Perfeito, Mari. Liguei para o Dr. Fernandes. Contei do papo com João, da testemunha dele contra Carla. Ótimo. O depoimento dele pesa, ainda mais sendo ex. Sim. E o Sr. Oliveira ofereceu volta com bônus. Aceite. Mas processo na Carla rola separado, por difamação, falsidade. Penso e aviso. Depois fiquei ruminando. Voltar e engolir o erro deles ou recomeçar do zero. A campainha tocou. A Sofia abriu e voltou com flores. Rosas, lírios, um buquê enorme. Para você. E a cartinha. Abri. Maria, aceite essas flores como parte mínima das desculpas e convite para voltar. Você faz falta para a firma. Para nós. Atenciosamente, Sr. Oliveira e equipe. Olhei o buquê, a carta, a Sofia curiosa. Da empresa. Querem mesmo que eu volte. E aí? Acho que volto. Mas do meu jeito. Contrato novo, mais poder e garantia que isso não se repete. Ela aprovou. Diva. Merece entrar de rainha. Mereço. Liguei para o Sr. Oliveira, disse sim. Ele vibrou, marcou reunião para o dia seguinte para detalhes. À noite, jantando com eles, senti a tempestade acalmar. Caminho claro, livre do ontem. Pedro ergueu taça. Pelo teu retorno, pelo recomeço. Pelo recomeço, brindamos. Novo começo. Sem João, sem dor, sem dúvida em mim. Começo meu, pelas minhas regras, com minhas esperanças. As 2 semanas voaram. Reunião com o Sr. Oliveira, contrato novo, salário melhor, benefícios top. Preparo do processo na Carla. Provas, depoimentos de colegas atestando minha lisura. O João cumpriu. Contou tudo, como ela confessou a falsidade, justificando por amor deles. O depoimento convenceu tanto que a promotoria abriu inquérito próprio. Agora, ela enfrentava não só civil, mas criminal. Voltei para a firma. Colegas me receberam com abraços, desculpas, promessas. Aceitei, grata. Mas no fundo, nunca mais confiaria pleno. Fácil demais acreditaram na minha culpa. Fácil demais viraram as costas. Mas sou pró. Trabalho com quem não amo. Faço bem, sem ser amiga. Na vida pessoal, foquei em mim. Carreira, hobbies, sonhos. A Sofia cutucava para conhecer alguém. Só um jantar, sem pressão. Recusava polida. Não pronta. Insegura se um dia estaria. 1 mês depois da saída dele, resolvi voltar para o AP. A Sofia ofereceu mais tempo, mas hora de encarar. Juntei as coisas acumuladas lá. Pus no carro e fui. Para casa. Palavra que voltava a ter graça. Meu lar. Meu. Subindo o andar, coração acelerado. Não pisava ali desde o dia do João, da revelação da Carla. Do dia que decidi lutar. Abri a porta, entrei e... parei. Algo errado. Cheiro de limpo, como se tivessem arejado. E perfume, conhecido. Mari, é você? Voz de mulher da sala, da Carla. Fui devagar, descrente, e lá estava ela no meu sofá, na minha sala, na minha casa. O que você faz aqui? Como entrou? Ela não era a morena chique de antes. Cabelo desgrenhado, olhos inchados de choro, mãos tremendo. Tenho chaves. O João deu antes de ir. Ilegal, invadiu propriedade alheia. Chama a polícia. Por favor, não. Olhou para mim e vi desespero nos olhos. Preciso te falar. É crucial. Fiquei de braços cruzados, longe. Falar o quê, Carla? De como roubou meu marido? Ou de como tentou afundar minha carreira, meu nome, tudo? Baixou a cabeça sem aguentar meu olhar. Vim pedir desculpa e explicar. Ri. Desculpa? Sério? Depois de tudo? Acha que desculpa conserta? Não, negou. Sei que não mereço perdão, que o que fiz é imperdoável, mas quero que saiba a verdade. Toda. Hesitei. Parte queria polícia, vê-la algemada saindo. Outra, curiosa. Que verdade justificava? 5 minutos.
Sentei na poltrona oposta. Depois sai. E nunca mais pisa aqui. Ela assentiu, mãos no colo. Conheci o João há 3 anos, num churrasco da firma. Ele era charmoso, atencioso, me encheu de elogios. Ninguém nunca me olhou assim. 3 anos? Meu estômago revirou. Ele disse que foi 1. Sei. Mentiu para você. Como mentiu para mim. Para todo mundo. Calada, digerindo. 3 anos. Metade dos nossos 7, ele me cornou. Começou com flertes, cafés inocentes. Depois mais. Ele dizia que era infeliz no casamento, que vocês estavam distantes, juntos por inércia, que ia se separar, mas esperava o momento. História clássica do casado para amante. E ela caiu, como tantas. Esperei 1 ano, 2, 3. Toda vez, nova desculpa. Teu estresse no trampo, problema da mãe dele, sei lá. E você resolveu forçar, adivinhei. Tirar eu do caminho, falsificando papéis, me jogando na lama. Não queria ferrar teu trampo, defendeu quente. Pensei que se você perdesse o cargo ele tomaria coragem, escolheria eu de vez. E falsificou. Me acusou de crime que não cometi. Sim. Olhos no chão. Não pensei no estrago, no que ia te custar. Pensei só em mim, em ter ele. Olhei para ela, mulher destruída, e senti não ódio, pena. E deu errado, né? Ele soube e te largou. Não para mim, mas de você. Sim. Olhos cheios d'água. Ele ficou louco. Disse que nunca imaginou isso em mim, que não me conhecia, que não ficava com quem machuca os outros. Familiar, notei. Eu disse parecido quando soube de vocês. Ela sorriu triste. Ironia pura. Perdemos ele pelas mesmas razões. Pela mentira. Dele. Minha. Silêncio. 2 mulheres ferradas pelo mesmo cara. Inimigas sem saber que eram iguais. Não vim só pedir desculpa, continuou. Vim me entregar. O quê? Sei do processo. Do inquérito. Não luto. Não contrato advogado, não invento. Assino o que for. Aceito o que o juiz mandar. Olhei pasma. Esperava briga, negação, fuga, não rendição. Por quê? Cansada de mentira, de jogo, de correr atrás do que não é meu. Quero limpar a ficha, pagar pelo erro. Pensei. Satisfação? Sim. Alívio de evitar tribunal? Claro. Mas mais. Via não monstro, mas mulher comum que errou feio e assumia. O que quer de mim? Retirar queixa? Perdoar? Não. Balançou cabeça. Não espero perdão. Só que saiba, sinto pelo mal, pela dor, e topo o castigo. Levantou para ir. Aqui. Estendeu as chaves. Não te incomodo mais. Tchau, Maria. Olhei as chaves e algo clicou. Não queria vingança. Não queria destruir ela como ela tentou comigo. Não queria anos em tribunal, revivendo a dor. Queria seguir. Sem João, sem Carla, sem passado puxando. Espera, levantei. Penso nisso, em retirar o processo. Ela parou, incrédula. O quê? Mas por quê? Porque cansei também. Da dor, da raiva, de pensar em vocês. Quero só viver. Minha vida. Eu não sei o que dizer, não esperava. Falo com o advogado. Vemos se rola acordo, compensação sem juiz. Obrigada, murmurou. Você é melhor que eu seria no teu lugar. Não bondade, cansaço. Fechar esse livro de vez. Ela entendeu. Faço o que pedir. Pago o que for. Assino confissão. Qualquer coisa para reparar. Tá. Contato via advogado. Deixou as chaves na mesinha e saiu. Fiquei sozinha no meu AP. Meu de verdade. No dia seguinte, vi o Dr. Fernandes. Contei do encontro, da confissão, da ideia de acordo. Certeza? Decisão pesada. Certeza. Quero acabar sem escândalo, sem reviver tudo. Entendo. Prático, inclusive. Processos arrastam, custam caro. Acordo que satisfaça é melhor. Quero indenização moral. Confissão por escrito.
e demissão dela da firma. Razoável. Falo com ela, ajustamos. 1 semana e assinamos. Ela admitiu falsidade e calúnia. Pagou alto. Pediu demissão. Em troca, retirei tudo. Quanto ao João, não o vi desde o parque. Ligou umas vezes, ignorei. Veio mensagem. Mari, sei que não quer papo. Só para dizer, pedi divórcio. Sem briga por bens. AP, carro, tudo teu. Mínimo que faço pelo estrago. Desculpa. Seja feliz. Não respondi. Desnecessário. Sabíamos que acabou. Ponto final. Melhor soltar. Divórcio rolou liso, sem eu ir. Deixei pro advogado. Quando veio o papel de solteira, não veio euforia. Só paz quieta. Capítulo fechado, novo aberto. Voltei para a firma, mas não para o cargo antigo. O senhor Oliveira me botou como vice dele, com olho no futuro, para herdar quando ele pendurar as chuteiras. Aceitei, com ressalvas. Duvidava se confiaria de novo, mas dei chance. Para eles e para mim. Primeiras semanas duras. Colegas me olhavam com admiração, medo, constrangimento. Sabiam da traição, da armação da Carla, do meu triunfo. Uns fugiam, outros forçavam amizade, tentando compensar a fé na minha culpa. Mas acalmou. Provei separei pessoal de trampo. Ganhei respeito deles. E o meu. Na pessoal, pausei. Foquei em mim, carreira, paixões. Viajei. Espanha, França, Itália. Lugares que sonhávamos com João, mas nunca fomos. Comprava passagem, mala e voava, sozinha. E pela primeira vez, curti a solitude. Liberdade de fazer meu tempo, meu jeito. A Sofia insistia em me apresentar. Janta só, sem compromisso. Recusava gentil, não pronta. Nem sei se um dia, 6 meses, 1 ano, esqueci o rosto dele, a voz, o toque. A dor virou fato distante, não ferida aberta. Não acordava suando, imaginando eles. Não me martirizava com porquê. Seguia, passo a passo. Aí, num terça banal, trombei no Ricardo Mendes, o que pegou meu lugar e saiu por princípios, no café onde almoçava. Ele na mesa ao lado, lendo o livro, sem me notar. Fui até ele. Ricardo Mendes? Ergueu o rosto, olhos arregalados. Maria, que coincidência! Posso? Claro. Guardou o livro. E você, como vai? Papo rolou. Trampo, vida, planos. Contou que após sair da firma, achou emprego novo. Menos grana, mais alma. Numa ONG, ajudando kids de favela. Cursos, eventos, doadores, olhos brilhando. E eu pensei, gosto desse brilho, dessa franqueza, dessa bondade que o fez arriscar tudo por uma desconhecida, por retidão. Conversamos o almoço todo, depois andamos, fomos no cinema, trocamos números. Depois, primeira mensagem, ligação, jantar, beijo, tímido, incerto, como se temêssemos quebrar algo frágil. Não planejei, não caçava romance. Achava impossível confiar de novo. Mas com o Ricardo era leve, real, sem joguinhos, máscaras. Só nós, descobrindo. 1 mês, outro. Não o chamava de namorado. Não apresentava para os amigos. Só curtíamos, falando, rindo, nos conhecendo. Aos poucos o medo afrouxou. Medo de traição, de perda. Uma noite, jantando em casa, ele ficou sério. Maria, precisamos conversar. Coração parou. Palavras fatais. Sempre ruim sinal. Sobre o quê? Calma fingida. De nós. Do que tá rolando. Esperei, bracejando pro pior. Espaço, outra, não pronto. Me apaixonei por você, Maria. De verdade. E preciso saber. É só curtição ou mais? Olhei, sem resposta pronta. O que sentia? Carinho? Sim. Gostar? Claro. Quente? Também. Amor?
Duvidava. Capaz de vulnerável de novo? Não sei, Ricardo. Sério, gosto de você. Muito. Mas depois de tudo, você tem medo. Disse suave. De confiar, de se abrir. Entendo. Não apresso. Então para que isso? Rotular? Complicar? Sorriu. Para você saber, tô aqui. Não saio. Espero o tempo que for. Dou espaço, liberdade. O que precisar para você crer de novo. Olhei e algo quebrou dentro. Alívio, não dor. Nem todo homem é João. Nem todo amor acaba em facada. Às vezes, chance segunda para felicidade, confiança, afeto. Não prometo fácil. Sussurrei. Não prometo, sem dúvida, sem empurrão. Sei, não peço promessa. Só tenta. Tenta crer que nem toda a história é igual. A nossa pode ser diferente. Tentei, dia a dia, aprendendo a confiar nele, em mim, na intuição, nos sentimentos, no certo do errado. Não foi mole. Dias de pânico procurando mentira em cada frase, falsidade em cada voto. Checava o celular dele no banho, vigiava a cara ao falar de outras, mas o Ricardo aguentava. Sem bronca, sem cobrança. Ficava. Honesto, aberto, autêntico. 6 meses. 1 ano. Aos poucos o medo sumiu. Comecei a crer nele, em nós, em felicidade pós-dor, confiança pós-traição, amor pós-desilusão. Uma sábado comum, no balcão bebendo vinho, olhando estrelas, caiu a ficha. Tô feliz. Feliz fundo. Não o frenesi da paixão inicial com o João, mas paz madura, segura de amor adulto. No que pensa? Perguntou, notando minha cara. Em você, em nós, em como a vida vira do avesso às vezes. Do avesso? Sim, se não fosse a traição do João, a baixeza da Carla, a demissão, a gente não se cruzaria. Você não viria para o meu cargo, não acharia a falsidade, não me procuraria. Destino? Brincou. Talvez, ou acaso, ou escolha nossa. Escolha de fazer certo quando era mais fácil calar, de não largar mão quando doía, de arriscar quando era seguro ficar sozinha. Fico feliz que escolheu isso, disse baixo, que nós escolhemos. Pus a cabeça no ombro dele, paz que não sentia há tempos. Eu também, sussurrei. Eu também. Não sabíamos o depois. Ninguém sabe. Talvez moremos juntos um dia, casemos, tenhamos filhos. Ou não, mas não importava.